Olá, estamos começando Mais Saudável. Muito obrigada pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre vitiligo, hipertensão, os benefícios do azeite de oliva e ainda dicas práticas e saudáveis para o café da manhã e lanche da tarde. A gente começa o programa lembrando que agosto é dedicado à conscientização da importância do aleitamento materno. E durante todo o mês falamos sobre isso aqui no programa. A boa notícia é que os índices de aleitamento estão aumentando aqui no Brasil. E de acordo com o Ministério da Saúde, tem ainda um novo estudo conduzido pela Organização Mundial da Saúde mostrando que a amamentação protege contra a obesidade infantil, principalmente quando é a forma exclusiva de alimentação do bebê nos primeiros 6 meses de vida. Semana passada, a consultora de aleitamento materno, Carol Bastos, falou aqui no programa sobre como aliviar a dor que algumas mães sentem na hora de amamentar. E hoje ela volta para trazer algumas dicas também bem importantes para as mamães. E hoje eu vim falar rapidamente para vocês sobre como ajudar um período que é bem complicado para a gente que acaba tendo bebê, que é a fase de engurgitamento mamário, que acontece logo após a saída da maternidade, que vem a descida do leite, a gente sente aquele peito quente, cheio e muito entumecido. Eu queria mostrar para vocês a importância da gente fazer uma ordenha de alívio, ou seja, tirar um pouquinho do leite da areola para que a gente não machuque o seio quando o bebê for sugar. Então o que acontece? Eu queria que vocês fechassem a mão e sugassem o dorso da mão, ó. Vocês vão perceber que não vai entrar nada quase de pele dentro da boca, mas se vocês abrirem a mão, essa pele entra. O que está acontecendo? A gente tirou um pouquinho do leite que estava só na areola, porque parece que o peito está transformado num balão, deixando ele mais flexível. Então, vou mostrar para vocês como fazer uma ordenha de alívio, para quando o bebê for mamar, não pegar esse peito tão entumecido, tão esticado. É importante a gente tirar o leite só da areola, mesmo que o peito esteja muito cheio. Então, a gente vai pegar, não importa o formato do seio, vou pegar esse aqui como um modelo. A gente faz um C, né, nessa linha entre a parte escura da areola e a cor da pele. E aí coloca num C, pressiona contra o tórax, ou seja, para trás, abrindo os dedos, e volta pressionando em direção à ponta do mamilo. Vocês vão fazer isso em todo o entorno e vocês vão sentir que essa região ficou mais molinha. Vocês vão amamentar o bebê depois disso. E aí, depois desse processo de amamentar o bebê, vocês pegam uma toalhinha, molhem na água fria da pia e coloquem sobre o seio. Vocês vão sentir um alívio naquela sensação de calor e torpor e vai ajudar nesse desconforto que vocês têm, nesse excesso de produção de leite nesse momento. Muito obrigada, Carol! E agora nós vamos para a cozinha da nutricionista Simone Bar. Ela mostra algumas opções nutritivas para o café da manhã que podem ser preparadas à noite. É perfeito para quem gosta de dormir um pouco mais. Então acorda e já está tudo prontinho na geladeira. Eu vou ensinar 3 sugestões de overnight oats, que traduzindo para o português seria aveia dormida. Para o preparo, não existe uma regra fixa, mas basicamente é importante combinar um cereal, leite e derivados, sementes e 1 ou 2 frutas. Para o primeiro overnight, eu vou fazer uma mistura à base de 2 colheres de sopa de farelo de aveia, 1 colher de sobremesa de chia e 4 colheres de sopa de leite semi-desnatado ou também pode ser o leite vegetal. Deixo descansando por 10 minutos e distribuo no fundo do pote. Aqui eu estou reutilizando um pote de vidro, mas tu também pode utilizar qualquer pote de vidro que tu tenha em casa, desde que ele feche bem. Eu recomendo potes de vidro ou de inox, porque a conservação é melhor do que no pote de plástico. Em cima da base da aveia, acrescento 5 morangos picados, preferencialmente orgânicos e já higienizados. Cubro com 200 ml de iogurte natural e finalizo com 1 colher de sopa de mirtilo. Também pode ser outra fruta da tua preferência. Fecho a tampa e armazeno na geladeira. No segundo, eu vou fazer a primeira camada com 2 colheres de sopa de iogurte natural e 1 colher de sobremesa de chia. Misturo bem e deixo descansar por 10 minutos. Após, é só transferir para o pote. Acrescento 2 colheres de sopa da granola, distribuo 1 banana picada em rodelas,
Cubro com iogurte natural e finalizo com canela em pó a gosto. Na minha terceira sugestão, eu vou fazer a primeira camada com uma mistura de 2 colheres de sopa de amaranto em flocos, 1 colher de sobremesa de farinha de linhaça e 4 colheres de sopa de leite de coco. Misturo e reservo por 10 minutos. Após, forro o fundo do pote. Acrescento meia manga picada, adiciono coco ralado fresco e cubro com leite de coco. Os overnight oats devem ser preparados na noite anterior ao consumo e eles se conservam bem na geladeira por até 2 dias. Não é recomendado o congelamento. Caso tu queira transportar, é só utilizar uma lancheira térmica, onde ele se conserva bem por até 3 horas. Além do café da manhã, ele também pode ser consumido nos lanches, porque ele é uma mistura super nutritiva. E por ser rico em fibras, ele ajuda no funcionamento do nosso intestino e aumenta a saciedade. Ótimas dicas, Simone, muito obrigada. Agora eu quero mostrar uma iniciativa muito bacana e importante, porque falar de educação com qualidade, que possa atender às necessidades de pessoas surdas, ainda é um desafio. E um grupo da Universidade do Piauí montou um manual de Libras para as disciplinas de Ciências e Biologia para as escolas. Esse tipo de manual não existia antes e vai ajudar muitos professores e alunos surdos, assim como toda a comunidade de pessoas com surdez. O e-book é 100% grátis. Quem tiver interesse é só acessar o link que você está vendo aqui na tela. Bom, agora nós vamos conversar com Rothschild Prestes, presidente da ONG Caminhadores e que sempre está à frente na luta pelos direitos das pessoas com deficiência. Tudo bem, Roth? Tudo bem, Laura? Tudo bom? O que tu anda aprontando? Me fala aí de bom para as pessoas que têm algum tipo de deficiência, porque é tão importante, eu venho acompanhando o teu trabalho e percebo o quanto tu está sempre nessa luta realmente, né? Buscando inclusão, discutindo mais sobre esses assuntos que possam ajudar as famílias e as pessoas com algum tipo de deficiência. Então, Laura, em tempos de pandemia, eu acabei criando o projeto Mais Inclusão, Nossos Desafios, e que todos os dias eu estou disponibilizando no meu canal de comunicação, na página do Roth da Acessibilidade, informações sobre todos os temas que envolvem nós, pessoas com deficiência. Então, nós estamos falando de saúde mental das pessoas com deficiência, as pessoas com deficiência e seus familiares, na fase adulta, a questão da saúde da pessoa com deficiência, a questão do lazer, a questão das práticas esportivas, porque nós verificamos que, por mais que a gente consiga, a gente encontre as informações em portais, nos livros, mas ainda é muito rápido a alteração das informações e as famílias que têm os filhos com deficiência acabam não tendo acesso. Então, esse projeto Mais Inclusão, Nossos Desafios, eu estou dialogando com todos os atores da sociedade que diretamente e indiretamente estão falando sobre nós. Então está sendo muito bacana que nós temos a participação de pessoas do Ceará, de São Paulo, Rio de Janeiro, né, dando uma dica de como é que a gente consegue vencer a barreira, por exemplo, da tal famosa aposentadoria da pessoa com deficiência, né, que ainda é um assunto que não é muito claro, o próprio BPC, né, que é o benefício de prestação continuada. Então, essas informações eu convido especialista e numa live de 1 hora, ou no Facebook ou no Instagram, a gente acaba, então, levando essa informação bem fácil para que toda a família possa entender. Então, levar a informação, compartilhar a informação é o dever de todas as pessoas que trabalham, né, como gestor, como educador. Então, nós não podemos deixar de dizer como é que está sendo feito todas essas ações no universo que nos envolve. Afinal, eu também faço parte do grupo de pessoas com deficiência. Parabéns, pelo YouTube também já tem uma vasta programação agora para setembro, não é mesmo?
Roti. Isso, e setembro é um mês importante para nós, que é o mês nacional do Paradesporto. E a gente tem muitas notícias boas, né? Para compartilhar. Muito obrigada, parabéns por esse trabalho. E esse canal aqui também está sempre aberto para ti. Obrigada, um bom dia, Roti. Gratidão, bom dia. Bom, agora vem o nosso quadro Espaço Saúde. E a médica psiquiatra Luísa Lucas, da Rede de Saúde Divina Providência, fala sobre os motivos que levam as pessoas a buscarem ajuda psicológica. Eu sei que muita gente ainda tem preconceito, mas o apoio de um profissional é sempre muito importante para a nossa saúde física e emocional. Os principais motivos que as pessoas buscam atendimento com psiquiatra ou psicólogo são sofrimento psicológico, que pode se apresentar com tristeza profunda, dificuldade de sentir prazer, ansiedade, que pode ser contínua ou em crises, alterações do sono, como dificuldade de pegar no sono, despertares múltiplos de madrugada ou acordar mais cedo que o habitual e ter dificuldade de voltar a dormir. Alterações de apetite com aumento ou redução do apetite, dificuldade de concentração, problemas de memória, dificuldades em algum momento da vida, como ao escolher uma carreira, ao ter mudanças de cidade, ter filhos, envelhecimento, também dificuldade de relação com outras pessoas, crise de identidade. Todos esses são motivos que as pessoas podem encontrar ajuda com um psicólogo ou um psiquiatra. Independente do motivo, se você está se sentindo com qualquer um desses sintomas, não hesite em buscar a ajuda do psiquiatra ou do psicólogo. Nós podemos ajudar você a ter uma vida mais feliz. Um abraço. Obrigada. E um outro assunto importante para falar aqui é sobre vitiligo. É uma doença caracterizada por manchas brancas na pele. A Jaine vai dar agora o seu relato sobre como ela encara o problema que foi diagnosticado aos 16 anos de idade. Ele surgiu do nada, começou umas manchinhas, comecei a notar as manchas e foi aumentando rapidamente, né? Surgindo rapidamente. Quando eu vi, eu já estava em vários locais do corpo com a mancha. Então eu resolvi procurar, né, dermatologistas, fui em alguns diferentes e cada um fez um exame diferente de fungo, notaram que não era e todos foi o mesmo diagnóstico de que foi vitiligo. Não fiz um exame específico, mas eles conseguiram diagnosticar. Então eles me deram alguns tratamentos com pomadas, com remédios e nenhum fizeram o efeito, né? Uma vez na academia me falaram que perguntaram se eu havia me queimado, se eram manchas de queimadura, e eu tive que explicar a situação, né? Em alguns momentos que é constrangedor, parece que a pessoa fica olhando e tu não sabe se tu fala ou se não fala. As pessoas acham que pega em contato, né? O mousse autobronzeador pra mim me deu um up, me deu uma alegria enorme pelo fato dele uniformizar as minhas manchas, que às vezes nem a maquiagem uniformizava. Para aplicação do vitiligo, eu passo uns 2-3 dias só nas manchas e a partir daí eu aplico no corpo todo para ter uma uniformização maior, né? Então, e o melhor de tudo do mousse é que ele não mancha as roupas. A maquiagem eu usava, manchava as roupas, as minhas, das pessoas que estavam próximas. Além de ser saudável, né, não ter contraindicações, ele também é muito prático. Vou ir viajar, ter um evento, posso levar ele comigo e aplicar durante a noite. E dormir, né, normalmente acordar linda e bronzeada. Agora a gente vai continuar falando sobre vitiligo no próximo bloco com a médica dermatologista Clarissa Prati. Não saia daí porque tem esse e outros assuntos. Já voltamos. Estamos de volta e agora nós vamos conversar com a médica dermatologista Clarissa Prati sobre uma doença de pele chamada vitiligo. Olá, obrigada por estar aqui conosco. Olá, como vão todos? Imagina, o prazer sempre é meu. Obrigada.
Nós, no bloco anterior, mostramos o depoimento de uma moça que tem vitiligo. Inclusive, ela fala justamente, né, que as pessoas ficam, às vezes, olhando e ela não sabe muito bem se fala, se não fala. E a gente sabe que há um preconceito. E a primeira coisa que eu acho muito importante é falar que não é contagioso. Gostaria que pudesse explicar melhor o que é o vitiligo. Então, o vitiligo é uma doença da pele, geneticamente determinada e inflamatória, na qual há a produção de anticorpos contra as células que dão a cor da pele, que são os melanócitos que produzem a melanina. Ele não é contagioso, portanto, e essa alteração origina essas manchas mais claras que a pele original, que podem ser bem brancas, inclusive, especialmente nas áreas mais expostas, ao redor dos orifícios naturais, ao redor dos olhos, do nariz, da boca e também nas mãos, levando a ser uma doença que se identifica facilmente. Se estima uma incidência, quer dizer, um número de casos, assim, aproximadamente na população geral, de 0,5% a 1% da população, que é um número bem significativo. A grande parte dos casos inicia na infância e na adolescência, e exatamente uma fase em que há o desenvolvimento da autoestima, e exatamente por isso a necessidade de que esses pacientes procurem tratamento para que o ser em formação não se sinta prejudicado. E existe tratamento para que possa conter o avanço dessas manchas? Sim, existe tratamento. Ele se baseia em duas frentes, na verdade. Uma envolve medicações que acabam por conter esse processo relacionado aos anticorpos que eu comentei, porque se não se contém o processo, os melanócitos continuam perdendo essa capacidade de produzir a melanina e as manchas novas vão aparecendo. E, ao mesmo tempo, outro braço de tratamento consiste em estimular o pigmento, né, para que as células ao redor da mancha, ou mesmo dentro dela, as que ainda mantêm a capacidade de produzir melanina, consigam produzi-la e repigmentem aquela região. Há outros processos também envolvidos nesse tipo de tratamento, como o implante de melanócitos, se remove células de outras áreas, em geral atrás da orelha, ou ainda outras áreas doadoras, para colocar na região que já não tem capacidade mais de produzir o pigmento. Reverter é possível o que já está ali sem essas manchas brancas, por exemplo? É bastante possível, a depender da fase da doença, se ela está em atividade ou não, e ainda da idade do paciente. Alguns casos, no entanto, são de difícil reversão, especialmente em áreas distais, né, nas mãos, e por isso que se procuram esses novos tratamentos. Se faz também pesquisas na área de repigmentação com microagulhamento e microinfusão de um preparado com as células de área doadora viável para que se coloque na pele afetada para estimular o pigmento. Há medicações já em fase 3, a gente chama, né, um estudo assim bastante avançado, que se chama ruxolitinib, é um inibidor de JAK. Aliás, essa é uma classe de medicamentos que vem muita coisa aí para dermatologia. Então, tem muito acontecendo na área do vitiligo também. Os fatores externos, eles podem influenciar? Por exemplo, uma pessoa que geneticamente tem a propensão para o vitiligo, mas pode nunca na vida desenvolver? Sim, pode nunca desenvolver. Se sabe que 30% dos casos, aproximadamente, iniciam relacionados a algum fator estressante. Então, a perda de um familiar ou, enfim, uma cirurgia importante, uma doença, acaba por desencadear lesões novas. Nós temos visto agora na pandemia casos que estavam muito bem estáveis, respondendo à medicação, retrocedendo em virtude dessa situação mais estressante. E também alguns casos novos, mas não se tem claro se há um número maior de casos acontecendo agora ou não. Algumas pessoas, no caso essa menina falava dela, busca o autobronzeador. Isso é uma alternativa também para disfarçar muitas vezes essas lesões na pele, não é mesmo? É uma alternativa, inclusive se orienta que os pacientes busquem métodos de disfarce, maquiagem e outras, como é o caso
dessa situação para que se consiga, até a fase de resposta do tratamento, que o paciente reforce a sua autoestima. Há de se considerar também os pacientes que não querem tratar o vitiligo e que ele não os incomoda ou não incomoda mais, isso depende muito da fase da doença também e do que o paciente já fez para buscar uma melhora. Nós devemos também respeitar essa autonomia. Um adendo a esses pacientes, no entanto, é que essas manchas, por não terem a capacidade de produzir pigmento, não conseguem se proteger com relação ao sol. Então, o paciente precisa ter um cuidado maior com as medidas de fotoproteção quando exposto diretamente. Tem várias campanhas, né? Falando da sua segunda pele, tratando as suas marcas como poesia. E o vitiligo, ele pode se manifestar em qualquer tipo de pele ou existe alguma predisposição maior em algum tom? Qualquer tipo de pele. Claro que ele fica mais visível quanto maior o tom da pele original. Então, aqueles pacientes com uma pele mais escura terão o contraste maior, principalmente porque são manchas que ocorrem nessas áreas mais visíveis. Bom, então é importante que as pessoas busquem algum tipo de tratamento para que não evolua muito mais essas lesões, não é mesmo? Exato. Elas não evoluem e, mais ainda, respondem, em grande parte dos casos, com a repigmentação da área afetada. Muitíssimo obrigada pela sua entrevista. Foi um grande prazer conversar com você. Imagina, o prazer sempre é meu. Bom, agora nós vamos saber mais sobre uma doença silenciosa, a hipertensão, que, ao contrário do que muitas pessoas acreditam, é um problema de saúde que, na maioria dos casos, se instala sem causar absolutamente nenhum sintoma. A hipertensão arterial ou pressão alta é uma doença extremamente comum no nosso meio, acometendo entre 30% e 45% da população adulta. Importante ressaltar que a pressão arterial tende-se a se elevar ao longo dos anos, de maneira que após os 60 anos, praticamente 60% das pessoas vão ter níveis elevados de pressão arterial. A aferição da pressão arterial recomenda-se que seja iniciada após os 18 anos de idade, com reavaliações periódicas dependendo dos níveis medidos inicialmente. Naqueles pacientes nos quais os níveis iniciais foram normais, recomenda-se uma reavaliação a cada 3 a 5 anos. Já naqueles pacientes jovens que têm história familiar muito forte para a hipertensão, ou seja, vários parentes de primeiro grau com essa doença, recomenda-se que as reavaliações sejam feitas de maneira mais frequente. As mudanças de estilo de vida são fundamentais tanto na prevenção quanto no tratamento da elevação da pressão arterial. Dessa maneira, deve-se praticar exercícios físicos regulares, se ter uma dieta saudável, rica em fibras, verduras, legumes e com baixo conteúdo de sal. Além disso, também são fundamentais a perda de peso, de maneira a se chegar o mais próximo possível do peso ideal, e também a cessação do tabagismo. Essas medidas simples são extremamente eficazes, não só em prevenir a elevação da pressão arterial, como também evitar, associadas ou não ao uso de medicamentos, a ocorrência das grandes complicações decorrentes da hipertensão arterial, que são o acidente vascular cerebral, o infarto agudo do miocárdio e as doenças renais, como a insuficiência renal. Muito obrigada, fica aí a dica. Então, não abuse do sal, faça exercícios, mantenha uma dieta saudável. E o azeite de oliva, por exemplo, é um ótimo aliado à saúde. Azeite na salada ou para cozinhar. São muitas receitas, mas na hora de comprar é preciso saber como fazer a melhor escolha. É importante que se compre um azeite de oliva que seja realmente extra virgem. Procurar sempre um produtor mais próximo, uma safra mais próxima, um azeite mais novo do Brasil, por exemplo, que está produzindo azeites bons, assim como azeites dos vizinhos aqui da América do Sul, Chile, Uruguai, Argentina. Muitas vezes é melhor do que comprar um azeite europeu que demora 2 a 3 anos para chegar aqui. O azeite, digamos assim, ele deveria durar no máximo 1 ano e meio. No momento que se obtém um bom azeite, conseguir conservar ele da melhor maneira possível, deixando ele longe do calor, da luz, né?
porque um dos maiores problemas é a oxidação do azeite, que causa um problema sério que é o ranço, né? E cada problema que se tem no azeite de oliva acaba diminuindo essas vantagens, digamos, saudáveis do azeite de oliva. Agora que já sabemos como preservar as propriedades nutricionais do azeite de oliva, vamos saber quais são os benefícios para a nossa saúde. 2 colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem por dia, né, nos beneficia muito na prevenção e na manutenção da saúde, né? Pode-se citar as doenças coronarianas, processos inflamatórios, né, diabetes, além de doenças como Alzheimer. Já se sabe que o azeite de oliva é um grande aliado, né? E sem deixar de citar, claro, o combate aos radicais livres, né, e ao envelhecimento. Apesar de recente, o mercado brasileiro de azeite de oliva é promissor e está crescendo. No Rio Grande do Sul, são 330 produtores de azeitonas e mais da metade das marcas produzidas no Brasil. A ideia é que daqui para frente a produtividade do Rio Grande do Sul cresça e cresça muito, porque não só porque as árvores vão ficando maiores e elas aumentam a produção, como novos olivais, novos pomares começam a entrar em produção também. A qualidade do azeite extra virgem produzido no Rio Grande do Sul é medida por um grupo de pesquisa da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. E aqui na capital já existe há 1 ano a Feira do Azeite. É uma oportunidade para deixar os produtores gaúchos mais perto dos consumidores. A gente não sabe que os azeites que têm prêmios na Europa aí não são conhecidos pelos próprios gaúchos, né? Então é uma chance até de quem não conhecer. E o programa vai ficando por aqui. Se você quer rever os conteúdos do Mais Saudável, é só acessar o canal da Band no YouTube. E se ainda não nos acompanha nas redes sociais, entra ali, começa a nos seguir no Instagram e na página da Band no Facebook. E você também pode me seguir no Instagram, Laura Medina Saúde. Muito obrigada pela sua audiência e até semana que vem. Tchau!